Essa fase da adolescência é uma fase de mudança muito grande, né? Já não é mais uma criança e também ainda não é um adulto. Então, essa formação hormonal ali, a gente fala que são os hormônios sexuais que começam a aparecer. No menino tem um boom de testosterona e aí às vezes eles vão ficar mais irritados, às vezes até mais agressivos por conta dessa alteração. E nas meninas vem o estrogênio pela primeira vez ali de uma forma mais intensa, trazendo mais irritabilidade também. É como se fosse uma TPM mais intensa que se começa nessa fase mesmo da puberdade. É possível que esses hormônios agravem sintomas de depressão ou ansiedade que já existem dentro desses jovens? Pode acontecer. É uma fase não só da mudança social ali, em que às vezes eles deixam de se encaixar em grupos que tinham anteriormente, né? Mas essa mudança dos hormônios pode trazer essa piora também. E a gente tem que ficar de olho em outros hormônios, por exemplo, o tireoide, né? Então, às vezes a adolescente acaba mudando muito rápido o peso, isso pode ter uma alteração com o tireoide também. Quadros de hipotireoidismo pode trazer esse adolescente de uma forma mais deprimida, mais cansada. Então, a gente precisa ficar de olho nisso também. A fase de adolescência passa muito pelo bullying. E a gente sabe que esse bullying ele afeta psicologicamente. Quais são os principais sinais físicos que a gente percebe aí também nessa correlação? O que os pais podem perceber mais é uma criança, um adolescente, no caso, que está mais isolado, né? Ele vai deixar de procurar o contato com a família, não vai querer muito contato social, vai se isolar cada vez mais ali na parte de telas, de ficar procurando mais a tela, ficar muito fechado dentro do quarto. Claro que tem um pouco disso normal na adolescência, mas quando está em grande quantidade, a partir do momento que você não perdeu totalmente o elo com aquele filho, é um quadro preocupante, né? Então, por exemplo, adolescente que está aparecendo com hematoma, adolescente que está querendo faltar muito à aula, que quando fala em aula se desespera, chora, tudo isso a gente precisa procurar uma avaliação até psicológica ali, para tentar entender o que está acontecendo, mas também procurar a escola, ver se não tem nenhum quadro de bullying agravando a situação. Você acredita que um tempo de tela, que hoje é consumido com muito mais do que antigamente, né? Está totalmente ligado aí a um desenvolvimento alimentar, a uma disposição que o adolescente hoje às vezes não encontra para levantar e praticar um exercício? Com certeza, né? Hoje o tempo de tela é muito aumentado, não só em adolescentes, até a gente em adulto acaba tendo que se policiar bastante, mas o adolescente é sim um quadro que acaba sendo mais grave, né? Primeiro que eles trazem um quadro muito grande de comparação dele com o outro, ele não consegue distinguir muito o que da rede social é verdade do que é fake news, então acaba tendo essa questão de comparação, piora o emocional, e esse tempo de tela ele vai deixar de fazer o exercício, não vai ter foco na hora da alimentação. É muito comum a gente ver adolescente comendo e rolando feed aqui, olhando tela, então a gente não consegue se concentrar na alimentação. Esse é um ponto bem importante que eu até falo para todas as famílias, sabe? Eu acompanho muito adolescente com obesidade grave hoje em dia, já tem até adolescente que vai para a bariátrica mesmo antes dos 18, porque é um quadro muito grave. Então é importante, pelo menos nesse momento da refeição, que as famílias se reúnam, que a gente deixe a tela de lado e que a gente tenha uma atenção plena ali na alimentação para conseguir comer certinho, conseguir ter mais disposição para o dia a dia, conseguir fazer os exercícios e não ficar no sedentarismo como está hoje em dia. Bruna, assim como na fase de neném a gente precisa do leite materno para suprir algumas proteínas que a gente precisa, quais são os alimentos que são essenciais na fase da adolescência para uma criança bem formada, um adolescente formado? Na verdade, é uma alimentação saudável que a gente chama, né? Então, não tem algo muito específico para a fase da adolescência em si, mas a gente tem que estar muito de olho na parte de vitaminas. Então, eles não gostam, mas a gente tem que reintroduzir verdura, fruta, salada também na alimentação, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo para adolescente que está precisando emagrecer, por exemplo. A gente faz primeiro um pratão de salada, eles vão mastigar primeiro aquela salada, isso já vai dar uma saciedade, já vai ter algumas vitaminas que vão ajudar no crescimento, então a gente consegue controlar. E aí a gente tem que ter um pouco de carboidrato, não é para sair restringindo o carboidrato, tirar arroz, tirar tudo de pão, não é assim que funciona. Então a gente tem um pouquinho de carboidrato na refeição, leguminosa é muito importante, então feijão, grão de bico, lentilha e a parte de proteína. Tem que ter a proteína para esses adolescentes poderem ter uma musculatura boa e se desenvolver até a fase de adulto ali, tendo uma musculatura legal para ajudar no metabolismo. Então a carne, o frango, o peixe, o ovo, tudo isso vai ser bem importante também. É bem importante que seja um tratamento multidisciplinar. Quando a gente começa tratamento de emagrecimento para adolescente, a gente vai trazer junto a psicóloga, a nutricionista e a endócrino para poder ter um tratamento de sucesso. Você falou sobre as vitaminas, existe até um comentário na internet que diz assim:
Às vezes não é tristeza, é falta de vitamina. Isso é verdade também. Então a gente tem que olhar muito as vitaminas principais ali que a gente fala, que são o ferro, a B12, a vitamina D, faz uma diferença assim tremenda. Às vezes os pacientes até falam para mim, doutora, nem achei que ia dar tanta diferença, e quando eles voltam depois de fazer a reposição, mudou a vida, assim. Então é um quadro que vale a pena a gente cuidar.